Bom dia, turminha do segundo ano A, tudo bem com vocês? Bom dia, crianças, bom dia, família. Hoje, 18 de outubro, nós temos aula de português. A atividade de português, nós vamos fazer a relação, a comparação entre a fábula, o Corvo e a Raposa e o Lenga-Lenga, a Casa do Seu Damião. Nós já estudamos os dois em capítulos diferentes, mas vamos fazer uma análise sobre os dois em relação a vários aspectos. Vamos observar então. Na página 78, nós vamos reler a fábula, o Corvo e a Raposa, e um trecho do Lenga-Lenga, a Casa do Seu Damião. Prestem bastante atenção com esses textos, como eles estão organizados. Vamos lá então. Texto 1, a fábula, o Corvo e a Raposa. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar sua bela voz. Abriu o bico para cantar e o queijo caiu. A raposa apanhou e foi embora rindo. Agora sobre o Lenga-Lenga, que tem só um pedacinho, mas nós vimos que ele é bem grande. A Casa do Seu Damião. Aqui está a vaca, que pisou no cão, que mordeu o gato, que pegou o rato, que furou o saco de grão de feijão, que estava na casa do seu Damião. Aqui já está bem no finalzinho. Vamos lá então, os exercícios. Relacione cada item a um dos textos. Coloque 1 para indicar a fábula e 2 para indicar o Lenga-Lenga. Então vamos lá. Se for coisas relacionadas à fábula, nós vamos colocar 1, ou seja, a fábula é essa daqui. E 2, se for sobre o Lenga-Lenga. O texto escrito em versos. Qual deles foi escrito em versos? O 1, que é o Lenga-Lenga. Olhem só, cada linha dessa daqui, ela caracteriza um verso. Texto com parágrafos. Nós estudamos na aula passada sobre parágrafos, são esses daqui de rosa. Antes de começar o texto, nós temos 1, 2, 3 parágrafos. Então aqui é a fábula, nós vamos colocar qual número? Número 1. Depois, texto sem rimas. Qual deles não tem rimas? Esse daqui, olha só. Tá bom? E o que seria rimas? Texto com rimas. Aqui nós temos, por exemplo, feijão, damião. Os dois terminam em ão. Então quer dizer que eles estão combinando, estão rimando. Quando você fala, o som deles fica parecido e gera uma rima. Tá bom? Então com rimas, nós temos o Lenga-Lenga e para o Lenga-Lenga nós vamos colocar número 2. Questão número 3. Acompanhe a leitura do primeiro parágrafo da fábula feita pela professora. Vamos ler então. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Observem como faz a voz da professora cada vez que ela chega no final. Olhem só, gente. O corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Esse sinal chama-se ponto final. Olhem só, vocês vão colocar aí o pontinho, se no livro de vocês não tiver, tanto aqui quanto aqui, tá bom? Depois, o que indica esse ponto final, gente? Vamos já aprender sobre os pontos. Ele indica uma paradinha, uma pequena pausa no que eu estava lendo, tá bom? Vamos lá, observem, cada ponto final marca o fim de uma frase. Contem os pontos e respondam. Quantas frases há nesse trecho? Se cada ponto indica uma frase, aqui quando eu li um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore, tem um ponto final, então é uma frase. Uma raposa logo quis se apossar do queijo, outra frase. Então nós temos 2 frases, tá bom? Depois, juntos leiam um trecho a seguir. Juntos quem, pessoal? Você, a família, a mamãe, o papai, o irmãozinho, quem tiver com vocês. Vamos praticar a leitura. A raposa apanhou
e foi embora rindo. Quantas frases existem nesse parágrafo? Tem só um ponto final, então só uma frase. Não esqueçam de praticar lendo. 4. O ponto final pode indicar que alguém faz uma declaração, afirmando alguma coisa. Mas há um ponto que pode indicar quando ficamos admirados. Observe. Leia a frase bem sério. O queixo caiu. Leia a frase muito admirado e espantado. O queixo caiu. Viram a diferença, gente? Então, quando você lê aí com esse espanto, com essa admiração, o queixo caiu. Então, o que nós colocamos para mostrar no texto aquilo que você está escrevendo, para deixar transparecer toda essa emoção? Aí você vai lá e coloca esse pontinho aqui. Ele chama ponto de exclamação. Ele vai indicar para a gente um espanto, uma surpresa, uma admiração, às vezes um medo, tá bom? Então é isso, pessoal. Então nós já aprendemos 2 tipos de pontuação hoje, o ponto final e o ponto de exclamação. Não se esqueçam, é para a vida inteira, tá bom? E vamos lá então, gente. Na página 80 nós temos uma outra fábula, estamos cheios de fábula. O cachorro e o pedaço de carne. Um cão atravessava um riacho com um pedaço de carne na boca. Quando viu seu reflexo na água, pensou que fosse um outro cão carregando um pedaço de carne ainda maior. Soltou então o pedaço que carregava e se jogou na água para pegar o outro. Não ficou nem com um, nem com o outro, pois o primeiro foi levado pela correnteza e o segundo nem existia. Moral: não se deve deixar o certo pelo duvidoso. Copie a moral da fábula e depois converse com seus colegas sobre o que essa moral pretende nos ensinar. Vamos lá, moral da história. Primeira coisa, vocês têm que copiar essa parte que está de negrito, copiar ela aqui todinha. Escrever: moral: não se deve deixar o certo pelo duvidoso. E depois vocês vão falar pra gente um pouquinho sobre essa moral da história. Você, junto com a família, vai escrever o que vocês entenderam. Uma sugestão: ela pode ensinar pra gente que não podemos sair perdendo, que às vezes a gente pode sair perdendo se a gente trocar o que a gente já tem ou já conhece por algo que a gente não conhece, tá bom? Mas aí vocês vão escrever com as palavras de vocês. A questão número 2, pinte no texto os parágrafos, os espaços que marcam o início de cada parágrafo, depois complete. Esse texto tem... Então vamos lá, gente, já sabemos ponto final, ponto de exclamação, vamos relembrar parágrafos. Os parágrafos, então, é esse espaçozinho aqui, vocês vão pintar, o meu já está pintado de rosa, tá vendo? Então vocês vão pintar aqui, que é um parágrafo, aqui inicia outro parágrafo, é dar uma distância antes de começar a frase. Então nós temos quantos parágrafos? Além de pintar, vocês vão colocar aqui o número 2. Então essa é a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida podem falar comigo. Um abração e até mais, gente.